Balanço patrimonial versus demonstração do resultado do exercício e regime de competência. Então, hoje eu quero tratar um pouco sobre isso, sobre essa diferença, trazendo dois exemplos específicos que o livro do Marion traz, que é Material de Escritório e Seguros a Vencer. Esse é o livro que eu estou utilizando para construir essa playlist de contabilidade básica. O link está na descrição, caso você tenha interesse. É um excelente livro e eu utilizei na faculdade, na disciplina de contabilidade básica. Então vamos ver o que o texto dele nos traz sobre isso. Ele traz alguns exemplos. Bom, antes mesmo de entrar no texto dele, balanço patrimonial e demonstração do resultado do exercício, são duas demonstrações ou dois relatórios contábeis. Talvez não, mas os mais importantes da contabilidade. Tudo acontece ali, tanto no balanço, se não é em um, é em outro, como o texto vai dizer daqui a pouco, né? O balanço patrimonial, o que ele demonstra? A demonstração, a gente chama de demonstrações contábeis, né? Então, pensa no termo, demonstrações, demonstra alguma coisa, né? Então, balanço patrimonial demonstra ou evidencia o conjunto de bens, direitos e obrigações de uma empresa, toda empresa. E, bom, na verdade, não só empresa, mas uma contabilidade de uma pessoa física também, né? Então, mas em geral se usa na pessoa jurídica. Então, todos os bens, direitos e obrigações de uma empresa estão lá no balanço patrimonial se a contabilidade está sendo feita corretamente, né? Já a demonstração do resultado do exercício, o que ela evidencia? Pense no nome, está demonstrando alguma coisa, está demonstrando o resultado de uma empresa, ou seja, se ela obteve lucro ou prejuízo, se ela obteve resultado positivo ou negativo, se ela obteve ou se ela apresentou superávit ou déficit. Então, esta é a diferença básica, tá bom? E eu estou tratando aqui, inclusive, nesses últimos vídeos sobre regimes, né? Regime de competência e de caixa, e essas duas demonstrações, elas apresentam essas diferenças. Isso dá para perceber claramente em cada uma delas. Bom, mas vamos ao texto. Eu não vou tratar ele todo, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Eu não quero dividir em dois. Ele diz o seguinte: as contas, ou seja, as cifras contábeis, ou também aquelas contas que são construídas a partir do plano de contas, né? As contas contábeis só podem ser classificadas em duas demonstrações, como eu já mencionei, né? Ou no balanço patrimonial, também conhecido como BP, ou demonstração do resultado do exercício, também conhecido como DR ou DRE. Se uma conta não for classificada no balanço, será na demonstração do resultado ou vice-versa, como já mencionei. No lado do ativo, classificam-se os itens que trazem benefícios para a empresa. Bom, aqui ativo, eu já gravei diversos vídeos sobre isso, mas caso você não tenha assistido o balanço patrimonial, que evidencia o conjunto de bens, direitos e obrigações de uma empresa, ele é basicamente dividido em duas partes, o ativo e o passivo. O ativo é onde estão categorizados os bens e direitos, enquanto que no passivo é onde estão categorizados ou classificados as obrigações da empresa. Então vamos lá, no lado do ativo classificam-se os itens que trazem benefícios para a empresa, benefícios. No momento em que esses itens perdem a capacidade ou perderem a capacidade de produzir benefício, passam a ser despesas. Vejam-se a seguir alguns exemplos. E aqui que está essa grande diferença, então, entre demonstração de resultado do exercício e balanço patrimonial. Porque lá no balanço patrimonial você tem, como o autor aqui propõe, ou nos deixa claro, no caso do ativo, né, aquilo que traz benefícios para a empresa, e quando ele deixa de trazer benefício é classificado como uma despesa. E quando ele é classificado como uma despesa, ele, como nós vamos ver no exemplo, ele pode até permanecer no ativo, mas de modo geral ele vai lá para a demonstração do resultado do exercício como despesa. Esse é o resumo do vídeo de hoje, para você entender isso. Agora vamos tentar entender os dois exemplos que ele traz no livro, que é material categorização, né? A classificação contábil de material de escritório e seguros a vencer, para deixar isso um pouco mais claro. Beleza? Então vamos lá. Material de escritório. O que são esses materiais de escritório? Clipes, grampeadores, papéis impressos, entre outras coisas. Quando a empresa adquire esses materiais, a empresa adquiriu os materiais, você concorda que agora ela pertence à empresa, logo ela é um ativo, ou seja, é algo que vai trazer benefício para a empresa. Então ele diz assim, ó, eles são lançados no ativo, na contabilidade, né? Pois são bens que trarão benefícios no futuro. À medida que esses materiais forem consumidos, eles serão baixados no ativo e disponibilizados como despesa. Então, eles estão deixando de apresentar benefícios para a empresa e começam a trazer despesas. Pois já não trarão benefício para a empresa, pois foram utilizados. Se no final do período ainda existir material de escritório, que pode ser que exista, a ser utilizado, esse estoque poderá ser classificado em despesa do exercício seguinte, também no ativo circulante. E talvez aqui que torne um pouco confuso isso, né? Porque como é que uma despesa está no ativo? Mas é um nome que eles colocam no plano de contas para essa conta, para ser utilizado no ano seguinte. Ou simplesmente numa conta de estoque para consumo. Eu acho mais interessante colocar esse nome de estoque para consumo, né? Caso não seja consumido naquele ano.
Tá, seguros a vencer, prêmios de seguro. Normalmente toda empresa faz seguro contra roubo, incêndio, etc. O seguro em geral é feito por um ano. Se a empresa fizesse seguro de 1/1 até 31/12, considerado esse período em seu exercício social, todo gasto com seguro seria contabilizado como despesa, pois nada se aproveitaria para o ano seguinte. Então ele está dizendo se um contrato de seguro coincidir com um período contábil. Então do 31, que normalmente é assim, né, o período contábil geralmente é de 31 de janeiro a 1º de janeiro de X1 até 31 de dezembro de X1. Mas nem sempre é assim, às vezes ela contrata o seguro lá no meio do ano, enfim, daí fica um residual para o ano seguinte. É isso que ele está tentando dizer aqui. Na prática, porém, o contrato de seguro não coincide com o exercício social. Se a empresa adquirir um seguro pelo período de 1/7 de X1 a 30/6 de X2, dessa quantia será considerado como despesa 31 em 31 de 12 X1, apenas o correspondente a 6 meses daquele período. O restante será considerado ativo circulante, pois é um pagamento que beneficiará o ano seguinte, despesa do exercício seguinte, ou como eu prefiro aqui usar o termo estoque para consumo do ano seguinte, né? E aí ele traz um exemplo, beleza? Para a gente tentar entender um pouco isso melhor, e assim eu já vou me direcionando para a parte final do vídeo de hoje. Exemplo, admita-se que a companhia, ele dá um nome X aqui, a companhia X, faça um seguro por um ano, de 30 de setembro X1, pagando 18 mil de prêmio de seguro. E nesta data, adquira 10 mil de material de escritório. Então, as duas situações, 18 mil de prêmio de um seguro, né, que ela contratou em 30 de setembro, e também material de escritório de 10 mil reais, 10 mil dinheiros. Em 31 de dezembro desse mesmo ano, constata-se que havia um estoque apenas de 2 mil de material de escritório. Ela comprou 2 mil. Então, ela já consumiu 8 mil, concorda? Como fica o balanço patrimonial, então, no dia 31 de 12 de X1? Bom, o balanço patrimonial fica como? De que maneira, né? Observe-se... Bom, no caso do material de escritório, 2 mil beneficiarão no ano seguinte, já que ela consumiu, né? Já que teve... restaram, né, apenas 2 mil, então 8 mil foi consumido. Portanto, no caso do material de escritório, 2 mil beneficiarão no ano seguinte, portanto serão classificados no ativo circulante. O restante será considerado como despesa, como já foi consumido. Então nós temos que o material de escritório 10 mil, estoque de material residual, né, 2 mil, material consumido 8 mil. E essa despesa você classifica lá na demonstração de resultado. Então ela entra como uma despesa de material de escritório, 8 mil neste período dessa empresa, né? Mas estamos falando do ano X1, né? Toda a DRE do ano X1. Mas esse valor que restou do material de escritório, segundo ele, classificado como estoque para consumo, né? Ou despesa do exercício seguinte, mas no balanço patrimonial, porque ainda existe. Por isso que está classificado no balanço patrimonial. Os 2 mil, né, de saldo. Beleza? Agora, quanto ao seguro, observe-se que apenas 3 meses, outubro, novembro e dezembro, foram percorridos na utilização do contrato de seguro. Dessa forma, já que foi adquirido em setembro, lembra? Dessa forma, classificam-se como despesa 4.500. Ou seja, 3 por 12 versus os 18 mil, né, que foram contratados. E o restante beneficiará o próximo ano. Portanto, no ativo circulante deverão constar 13.500, que fica para o ano seguinte, 9 dividido por 12, né, que é o restante, multiplicado pelos 18 mil, precisa saber a proporção ali. E como que fica isso então no balanço patrimonial? 13.500 para o ano seguinte, como despesa do exercício seguinte no ativo, e já na demonstração de resultado você coloca aquilo que foi de fato consumido, já não traz mais benefício para a empresa. Portanto, 4.500 que são referentes àqueles 3 meses de utilização do seguro naqueles meses ali, né? Beleza, então esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha dado para entender, o que eu tenha conseguido aqui transmitir o que é essa ideia de balanço patrimonial versus demonstração de resultado do exercício, né? Básico. E no próximo vídeo eu quero tratar sobre outros ajustes em relação ao regime de competência. Em relação ao regime de competência. Dá uma olhada no vídeo anterior que eu gravei aqui no canal sobre regime de caixa e competência. Aliás, eu estou no capítulo 4. No capítulo 4 não. Opa, falei bobagem, né? Eu estou no capítulo 6 já desse livro, que trata sobre a apuração do resultado e regimes de contabilidade. Valeu? Lembrando que este assunto de hoje é tema de contabilidade, como deu para perceber, né? E especificamente de contabilidade básica, da playlist de contabilidade básica. Valeu, até o próximo vídeo semana que vem.